No fim de um expediente comum, em um escritório barulhento do Texas dos anos 1950, uma mulher observa a folha de papel à sua frente como se fosse um campo minado. Cada erro de digitação é definitivo. Não existe apagar, não existe voltar. A máquina de escrever registra falhas com a mesma permanência com que a história costuma registrar vencedores, deixando pouco espaço para quem erra, improvisa ou simplesmente não se encaixa. É nesse cenário aparentemente banal que começa a história de Beth Nesmith Graham, uma mulher cujo nome raramente aparece nos livros de negócios ou inovação, mas cuja ideia silenciosa mudou para sempre a forma como milhões de pessoas trabalham. Hoje, quando um erro pode ser corrigido com um clique, quase ninguém se pergunta de onde veio essa liberdade. Mas houve um tempo em que corrigir um erro exigia coragem, engenhosidade e uma dose considerável de teimosia. A vida de Beth não começa com promessas grandiosas nem com sinais de genialidade precoce. Ela começa com limitações claras, pressões financeiras e expectativas sociais bem definidas. Ainda assim, em meio a folhas manchadas, olhares de reprovação e um mundo corporativo que não esperava soluções vindas de mulheres, algo diferente começa a se formar. Não é uma invenção brilhante em um laboratório, mas uma observação simples, quase doméstica. E é justamente essa simplicidade que torna a história mais intrigante. Como uma secretária, sem formação técnica, conseguiu criar algo que se tornaria indispensável em escritórios do mundo inteiro? A resposta não está em um momento isolado, mas em uma sequência de escolhas discretas que, pouco a pouco, abriram uma fenda no modo como o trabalho era feito. E é nessa fenda que a história realmente começa a se aprofundar. Para entender o peso da trajetória de Beth Nesmith Graham, é preciso voltar a um mundo rigidamente organizado por funções e expectativas. A década de 1950 nos Estados Unidos é marcada por crescimento econômico, mas também por uma divisão clara de papéis. Escritórios se multiplicam, máquinas de escrever dominam mesas e salas, e o trabalho administrativo se torna essencial para empresas em expansão. No entanto, esse novo universo profissional é profundamente hierarquizado. Homens ocupam cargos de decisão. Mulheres, quando presentes, são secretárias, datilógrafas, assistentes. Espera-se eficiência silenciosa, precisão absoluta e, acima de tudo, obediência. Um erro não é apenas um deslize técnico, mas uma falha de caráter profissional. A tecnologia disponível é limitada e inflexível. A máquina de escrever não perdoa. Para corrigir um erro, muitas vezes é necessário recomeçar uma página inteira, o que custa tempo, dinheiro e paciência. Nesse ambiente, a pressão por perfeição é constante, e o medo de errar se infiltra em cada linha digitada. Ao mesmo tempo, a cultura empresarial valoriza soluções vindas de engenheiros, executivos ou departamentos técnicos. Ideias nascidas na base do sistema raramente são levadas a sério. É um mundo que funciona como um tabuleiro com peças bem definidas, e poucas têm permissão para mudar as regras. Beth entra nesse cenário não como uma reformadora, mas como alguém tentando sobreviver. Ela precisa do emprego, precisa manter estabilidade para o filho, precisa se adaptar. Ainda assim, o próprio contexto que limita suas possibilidades cria o problema que ela, sem saber, está prestes a resolver. A rigidez do sistema, paradoxalmente, prepara o terreno para uma solução improvável. E enquanto o escritório segue seu ritmo mecânico, algo começa a se deslocar, quase imperceptível, nas margens desse mundo controlado. Betty Claire McMurray nasce em 1924 no Texas, longe dos centros industriais ou acadêmicos que costumam moldar grandes inventores. Sua formação não segue um caminho linear nem privilegiado. Ela se casa jovem, torna-se mãe cedo, e como muitas mulheres de sua geração, vê-se responsável por equilibrar trabalho e vida doméstica sem muitas redes de apoio. O casamento não dura, e Beth se vê sozinha,
criando o filho e buscando uma fonte estável de renda. Não há tempo para grandes planos ou sonhos abstratos. O que existe é a necessidade concreta de pagar contas e manter a casa funcionando. Ela aprende datilografia porque é uma habilidade prática, uma porta de entrada para empregos administrativos. Não há indícios de que ela se veja como inventora ou empreendedora. Pelo contrário, tudo indica que Beth se percebe como alguém tentando se encaixar em um sistema que não foi desenhado para acomodar falhas ou improvisos. Ainda assim, há algo em sua formação que se tornará crucial. Beth é observadora. Antes de trabalhar em escritórios, ela teve contato com o mundo da arte, estudando pintura em um momento anterior da vida. Essa experiência, aparentemente distante do ambiente corporativo, deixa marcas sutis. Ela aprende que, em uma tela, erros não precisam ser eliminados, podem ser cobertos, ajustados, integrados. Essa ideia fica guardada, sem aplicação imediata, enquanto ela enfrenta o cotidiano rígido da datilografia. Cada erro na máquina de escrever contrasta violentamente com a liberdade do pincel. Esse contraste não gera ainda uma solução, mas cria uma tensão interna. É como se duas formas de lidar com o erro coexistissem dentro dela, esperando um ponto de contato. E esse ponto não demoraria tanto quanto se poderia imaginar. Quando Beth consegue um emprego como secretária executiva, ela entra definitivamente no coração do mundo corporativo. O escritório é um espaço de regras claras e tolerância mínima para falhas. Cada documento precisa sair perfeito, e qualquer erro compromete a imagem de profissionalismo da empresa. Beth sente essa pressão diariamente. Há relatos de que ela enfrentava dificuldades com a precisão exigida, o que a colocava sob constante risco de advertências ou demissão. Em vez de aceitar passivamente essa condição, ela começa a observar atentamente o funcionamento do próprio problema. Não é uma rebeldia aberta, mas uma inquietação silenciosa. Em um episódio frequentemente citado, Beth observa pintores trabalhando em uma vitrine. Eles cometem erros, mas não recomeçam tudo. Simplesmente cobrem a falha com outra camada de tinta. A analogia é imediata e poderosa. Se erros podem ser cobertos em uma tela, por que não em uma folha de papel? Essa pergunta não vem acompanhada de garantias ou métodos claros. É apenas uma possibilidade incômoda, quase herética para o ambiente do escritório. Ainda assim, Beth decide experimentar. Em casa, de maneira improvisada, ela começa a testar misturas simples, tentando criar algo que possa cobrir erros de digitação sem danificar o papel. Não há laboratório, não há investimento inicial, apenas tentativa e erro. O risco é real. Se descoberta usando algo não autorizado, ela poderia perder o emprego. Mas a necessidade fala mais alto. Aos poucos, a solução começa a funcionar. Primeiro de forma precária, depois com surpreendente eficácia. O que começa como um recurso pessoal, logo desperta curiosidade. Colegas pedem para usar. Supervisores notam a melhoria nos documentos. Sem alarde, uma virada silenciosa começa a se desenhar. À medida que a mistura improvisada de Beth se mostra eficaz, a ideia começa a escapar do controle doméstico. O que antes era apenas uma tentativa de autopreservação profissional passa a circular pelos corredores do escritório. Frascos pequenos são emprestados, devolvidos vazios, solicitados novamente. Beth percebe que não está lidando apenas com uma solução individual, mas com uma necessidade coletiva. Ainda assim, transformar essa percepção em algo concreto exige decisões difíceis. Produzir a substância em maior escala demanda tempo, dinheiro e energia, recursos escassos para uma mãe solteira com emprego em tempo integral. Mesmo assim, ela avança. Começa a fabricar o produto em casa, envolvendo o filho no processo de engarrafamento e rotulagem. O nome inicial, simples e funcional, reflete a mentalidade prática do projeto.
Não há uma estratégia de marketing sofisticada, apenas a tentativa de atender à demanda crescente. Beth enfrenta obstáculos técnicos, como a consistência da fórmula e a durabilidade do produto. Cada ajuste traz novos riscos. Um erro poderia inutilizar um lote inteiro. Além disso, há a barreira do reconhecimento institucional. Convencer empresas a adotar uma solução criada por uma secretária não é tarefa fácil. Ainda assim, pedidos continuam chegando. A reputação do produto se espalha mais rápido do que qualquer campanha publicitária poderia fazer. Beth começa a perceber que está diante de algo maior do que imaginava. Mas crescer significa sair da zona de segurança. Abandonar a ideia de que aquilo é apenas um complemento de renda. A tensão entre manter a estabilidade e apostar no desconhecido se intensifica. Cada novo pedido empurra Beth um pouco mais perto de uma decisão irreversível. O momento decisivo chega quando Beth resolve formalizar o negócio. Ela registra a empresa, estrutura minimamente a produção e passa a vender o produto de maneira mais organizada. O corretivo líquido, como ficará conhecido, começa a ganhar espaço em escritórios além do seu círculo imediato. O processo não é linear. Há problemas de fornecimento, ajustes na fórmula e dificuldades logísticas. Beth precisa aprender, na prática, conceitos de produção, distribuição e negociação, muitas vezes enfrentando desconfiança explícita. Ainda assim, o produto prova seu valor de forma inquestionável. Secretárias e datilógrafos adotam o corretivo como ferramenta essencial, reduzindo retrabalho e estresse. O feito principal de Beth não está apenas na criação da fórmula, mas na persistência em levá-la adiante apesar das barreiras. Em um mercado que não esperava a inovação vinda da base, ela sustenta a ideia até que os resultados falem por si. O crescimento chama a atenção de grandes empresas, que passam a enxergar o potencial comercial do produto. Nesse ponto, a tensão aumenta. Parcerias e propostas começam a surgir, mas nem todas são justas. Beth precisa decidir entre manter controle ou aceitar acordos que podem diluir sua participação. Cada escolha carrega consequências de longo prazo. O sucesso finalmente visível vem acompanhado de novos riscos. E a forma como Beth lida com esse momento definirá não apenas o destino do produto, mas o rumo de sua própria vida. Com a popularização do corretivo líquido, a reação do mundo corporativo é rápida e, em muitos casos, silenciosa. O produto se torna padrão em escritórios, mas o nome de Beth raramente é mencionado. Grandes empresas demonstram interesse e, eventualmente, uma delas adquire os direitos do produto por uma quantia significativa. A transação representa reconhecimento financeiro, mas também marca o início de uma nova fase de apagamento. O corretivo passa a ser associado à marca compradora, e a história de sua criadora se dilui. Há disputas sobre créditos, versões simplificadas da origem do produto e uma tendência a enquadrar a inovação como resultado natural do mercado, não de uma experiência individual. Beth, por sua vez, não desaparece completamente. Ela continua envolvida em projetos criativos e mantém uma postura reservada em relação à própria história. O impacto prático de sua invenção, no entanto, é inegável. Milhões de documentos são corrigidos diariamente graças àquela ideia simples. Ainda assim, o reconhecimento público permanece parcial. A narrativa dominante privilegia estruturas corporativas, não trajetórias pessoais. Esse descompasso entre impacto real e visibilidade cria um silêncio curioso em torno de Beth. Um silêncio que não apaga o feito, mas o desloca para as margens da memória coletiva. E é justamente nesse espaço marginal que a história começa a revelar seu custo mais profundo. O sucesso financeiro não elimina o peso acumulado ao longo dos anos. Beth paga um preço pessoal elevado pela trajetória que percorreu. A sobrecarga de trabalho,
a pressão constante e os conflitos associados ao crescimento do negócio deixam marcas. Relatos indicam que ela enfrentou problemas de saúde e períodos de esgotamento. Além disso, a relação com o filho, que participou ativamente dos primeiros anos do empreendimento, é atravessada por tensões típicas de uma vida vivida sob urgência. O dilema entre estar presente e garantir estabilidade nunca é plenamente resolvido. Beth também lida com a ambiguidade do reconhecimento. Ter criado algo amplamente utilizado, mas raramente associado ao seu nome, gera um tipo específico de frustração. Não é apenas uma questão de vaidade, mas de pertencimento à própria história. Ao mesmo tempo, ela demonstra resiliência ao redirecionar parte de seus recursos para apoiar causas artísticas e educacionais. É como se tentasse devolver ao mundo a liberdade criativa que um dia a ajudou a resolver um problema concreto. O custo humano de sua trajetória não anula o feito, mas o torna mais complexo. A invenção que facilitou a vida de tantos não protegeu sua criadora das tensões internas do sucesso. E essa complexidade lança uma nova luz sobre o legado que estava se formando, ainda que de maneira discreta. Décadas depois, o legado de Beth Nesmith Graham permanece presente, mesmo que seu nome não seja imediatamente reconhecido. O corretivo líquido se tornou apenas uma etapa em uma longa evolução de ferramentas que permitem corrigir erros sem recomeçar do zero. A lógica por trás da invenção, no entanto, continua atual. A ideia de que o erro pode ser ajustado, não punido, influencia não apenas o trabalho administrativo, mas também a forma como lidamos com processos criativos e tecnológicos. O mundo digital herdou essa mentalidade. Funções como desfazer e editar carregam o mesmo princípio básico que Beth aplicou à folha de papel. Seu impacto, portanto, ultrapassa o objeto físico. Ele se infiltra em uma cultura de trabalho mais flexível, ainda que essa transição tenha sido lenta e desigual. Ao revisitar sua história, fica claro que muitas inovações fundamentais não nascem de grandes centros de pesquisa, mas de experiências cotidianas. O legado de Beth também provoca uma reflexão sobre como a história seleciona seus protagonistas. Quantas outras soluções essenciais foram criadas por pessoas cujos nomes se perderam? Ao reconhecer sua contribuição, não se trata de reescrever o passado, mas de ampliá-lo. E essa ampliação prepara o terreno para uma última reflexão, que conecta sua trajetória individual a uma questão universal. A história de Beth não é sobre genialidade isolada nem sobre ascensão meteórica. É sobre atenção, necessidade e coragem silenciosa. Em um mundo que exigia perfeição absoluta, ela encontrou uma maneira prática de lidar com o erro. Não desafiou o sistema com discursos, mas com uma solução concreta. Seu percurso mostra como pequenas observações podem gerar mudanças duradouras quando alguém decide agir, mesmo sem garantias. Ao final, o que permanece não é apenas o produto que ela criou, mas a lógica que introduziu no cotidiano de milhões de pessoas. A possibilidade de corrigir sem recomeçar, de avançar apesar das falhas. Ao contar essa história hoje, não estamos apenas resgatando um nome esquecido, mas iluminando um padrão recorrente na história humana. Ideias transformadoras frequentemente surgem longe dos holofotes e nem sempre recebem o crédito proporcional ao seu impacto. Reconhecer Beth é reconhecer esse padrão. É lembrar que a história é feita tanto de grandes eventos quanto de gestos discretos. Se esta trajetória provocou alguma reflexão, talvez valha a pena olhar com mais atenção para as histórias que ficaram à margem. O canal Mulheres Apagadas da História existe para isso. Curta, comente de onde você está assistindo, e ao continuar acompanhando, você ajuda a manter vivas narrativas que ainda têm muito a nos ensinar. Lembre-se: compartilhar histórias é o que as mantém vivas através dos tempos.